E aí, pessoal, já pararam para pensar que muitas das nossas decisões diárias, desde calcular uma corrida de aplicativo até entender o lucro de um negócio, seguem uma lógica matemática bem simples, mas muito poderosa? Pois é, e é por isso que esse é um dos tópicos favoritos das bancas de concurso. Hoje, a gente vai desvendar a função de primeiro grau, a reta que pode garantir a sua aprovação. Vamos nessa? Para começar, vamos pensar numa situação clássica bem do dia a dia. A gente entra num táxi ou pede um carro por aplicativo. Como é que o preço final é calculado? Essa pergunta aí vai ser o nosso guia hoje. A resposta está na forma como um custo é dividido. Pensa bem, existe um valor que é fixo, a tal da bandeirada ou taxa inicial que se paga só de entrar no carro. E aí tem um outro valor que é variável, que depende diretamente da distância que a gente vai percorrer. Fixo mais variável. Guardem bem esses dois conceitos, porque eles são a chave de tudo. E é exatamente aqui que a matemática entra em cena com tudo. Essa estrutura de valor fixo mais valor variável não é uma coincidência não, hein? Na verdade, é a descrição exata de uma das ferramentas matemáticas mais cobradas em provas. Apresenta então a nossa estrela, a função de primeiro grau, que também é conhecida como função afim. A lei de formação dela é super simples e elegante, y igual a x mais b. Ela é basicamente a linguagem perfeita para descrever qualquer situação que tenha um ponto de partida fixo e uma taxa de variação que não muda. E um detalhe fundamental, o a nunca, jamais pode ser zero. Ok, agora que a gente já foi apresentado a fórmula, vamos desmontar essa equação para entender o que cada pecinha desse quebra-cabeça faz. O a e o b são os nossos protagonistas aqui. Vamos ver como eles funcionam na prática. Olha só como tudo se encaixa perfeitamente. O coeficiente b, que a gente chama de coeficiente linear, é o nosso valor fixo. A bandeirada do táxi, lembra? Já o coeficiente a, o coeficiente angular, é a parte variável, ou seja, o preço por quilômetro. Um define onde a gente começa e o outro define a inclinação da nossa reta. E essa inclinação, definida pelo a, diz tudo sobre a direção que a coisa está indo. Se o a for maior que zero, a função é crescente. É o caso do táxi, quanto mais a gente anda, mais a gente paga. A reta sobe. Agora, se o a for menor que zero, a função é decrescente. Imagina o nível da bateria do celular ao longo do dia. Ele só diminui com o tempo. A reta desce. Ah, e se a questão não der de bandeja essa taxa de variação? Sem pânico. Se a gente tiver dois pontos quaisquer da nossa reta, tipo o custo de uma corrida de 5 quilômetros e o de uma de 10 quilômetros, dá para calcular o A facinho, é só dividir a variação do preço pela variação da distância. Agora, vamos para um conceito que é crucial em qualquer análise, o ponto onde tudo se zera, o ponto de equilíbrio. Na matemática, a gente dá um nome especial para isso, é a raiz da função. A raiz é aquele valor de x que faz a nossa função valer exatamente zero. Olhando para o gráfico, é o ponto exato onde a nossa reta corta o eixo horizontal, o eixo x. Num contexto de negócios, por exemplo, a raiz poderia ser o número de vendas que uma empresa precisa fazer para cobrir todos os custos e não ter nem lucro nem prejuízo. E o melhor é que calcular a raiz é muito direto. A fórmula é essa aí. X é igual a menos b dividido por a. Simples, rápido e uma ferramenta extremamente útil na hora da prova. Entender a raiz nos permite fazer uma análise mais tática. É o que chamamos de estudo dos sinais, que nos ajuda a saber quando a função tem valores positivos ou negativos. É uma ferramenta essencial para a gente não cair nas armadilhas das questões. Pensa na raiz como se fosse um divisor de águas. Ela separa o nosso gráfico em duas zonas. Uma onde a função vai ter valores positivos e outra com valores negativos. E a regra do jogo depende da inclinação. Se a função é crescente, ou seja, A positivo, tudo que estiver à direita da raiz vai ser positivo. Se for decrescente, com A negativo, tudo à direita da raiz será negativo. E aqui vai a dica de ouro, o macete para memorizar e nunca mais errar. Presta atenção. À direita da raiz, o sinal da função é sempre o mesmo do sinal de A. Se o a é positivo, a função ali é positiva. Se o a é negativo, a função ali vai ser negativa. É uma regra que simplesmente não falha. Com todas essas ferramentas na mão, a gente está pronto para a parte mais importante: aplicar todo esse conhecimento para modelar situações do mundo real de uma forma tática e muito eficiente. O processo para resolver as questões é sempre o mesmo. É uma receita de bolo. Primeiro passo: procura o valor que não muda, o valor fixo.
Achou? Esse é o B. Segundo passo, encontre a taxa. Aquele valor que depende de outra coisa, como o preço por quilômetro ou o custo por unidade. Esse é o A. Com os dois em mãos, é só montar a equação. Y igual a AX mais B. Tá pronto. E olha só como esse modelo é versátil. Na corrida de táxi, o custo fixo B é R$ 5,40 e a taxa variável A é R$ 1,90 por quilômetro. Agora, no lucro de uma empresa, o custo fixo pode ser negativo, representando as despesas, enquanto a taxa A é o lucro por cada unidade vendida. É a mesmíssima lógica se aplicando a cenários completamente diferentes. Para fechar, uma dica tática final, uma pegadinha muito comum em provas. Às vezes, a banca joga a equação na sua forma geral, toda bagunçada tipo AX mais BY mais C igual a zero. O segredo é não se assustar. O primeiro passo é sempre, isolar o Y na equação. Quando a gente faz isso, a equação volta para o formato Y igual a AX mais B, que a gente já domina. E aí fica fácil identificar quem é quem. E agora a reflexão final para a gente levar. A função de primeiro grau está em todo lugar. No nosso plano de celular, no cálculo de comissões de venda, até no consumo de água da nossa casa. A questão que fica é, que outras situações do nosso cotidiano podem ser vistas, entendidas e até otimizadas através dessa lente poderosa da matemática? Fica aí o pensamento.